Olá pessoal, começa aqui agora o OlharCast número 3, o podcast do Olhar Crítico. E o nosso tema dessa vez é a educação, que é um tema bastante amplo, muito complicado e nós não vamos nem arranhá-lo, mas isso não nos impede de discuti-lo. Estão comigo para discutir esse tema 4 professores: Beto Alves, Elane Toscano, Leandro Cordeiro e Felipe Gouveia. Eu espero que vocês aproveitem, porque para mim foi bastante elucidativo. Bom, vamos começar. Olha só, se você perguntar para os maiores cientistas sociais do mundo o que um país precisa para ser grande, certamente ele vai responder educação. E então, para tirar várias dúvidas com profissionais atuantes como vocês, eu fiz uma série de perguntas. Não muitas, mas que eu espero abranger bastante coisa. Então, a minha primeira pergunta, que eu vou começar com o Beto Alves para responder, é o seguinte: é sobre a educação formal e informal. Ou seja, a educação institucional, que engloba colégio, faculdade, etc., e a não institucional, que englobaria a família e a sociedade em si. Eu queria saber como esses dois tipos se relacionam na opinião de cada um de vocês. Bem, me apresentando, em primeiro lugar, eu sou Beto, professor Beto Alves, como eu sou conhecido. Eu sou habilitado, sou formado em História, já tem 22 anos, e eu me formei em jornalismo também. Eu trabalho com educação há 20 anos, vamos colocar aí arredondando nesses 20 anos, e vivenciei muita coisa dentro da educação, até porque eu também tenho a experiência da gestão, porque eu dirigi 2 escolas, uma durante 5 anos e uma outra durante 8 anos. Então, além da minha experiência docente, eu tenho a experiência também da gestão. Eu sou especializado em gestão escolar, e isso independe da rede, ou município, estado, a rede que é a rede pública, ou a rede particular também, que eu estive até o ano passado na rede privada também. Foram 17 anos dando aula numa escola privada. É tudo a mesma coisa, O que a gente vê é que a sociedade, nós temos um compromisso com o aluno. E que compromisso que é esse? É o compromisso de você passar, de você transmitir, você dialogar com o aluno a respeito de todos aqueles conhecimentos que eles precisam ter para concluir os seus estudos. No meu caso, a minha formação é História, e eu tenho um currículo a seguir como professor de História, para passar para o meu aluno, e transferir para ele alguma coisa e aprender dele também, porque o conhecimento não vai só do professor, o conhecimento ele vem do aluno também. E o que tem dificultado muito a educação, no caso a institucional, é a falta de acordo entre a família e a escola. Existem questões que são inerentes da escola, que a família não tem como interferir. E existem coisas que são inerentes à família que a escola não interfere, mas elas precisam dialogar, porque tanto escola quanto família ela tem um objetivo comum, que é o aluno. E o que a gente tem presenciado, o que a gente tem vivenciado muito forte de uns tempos para cá, seja pela vida corrida das pessoas, os comprometimentos e compromissos que cada família tem no seu dia a dia, é que o aluno ele está tendo que se virar muito por ele mesmo. Então, aquele apoio de dentro de casa necessário, e isso não é só
na questão da educação básica, não. Na própria universidade, o início da universidade, ainda que o aluno, quando ele chega muito novo, e a gente tem visto alunos chegando às universidades cada vez mais novos e imaturos, e que precisa da presença da família, o professor não encontra, a escola não encontra esse apoio. Né? Então, o indivíduo é jogado dentro das escolas, dentro das universidades, para que o professor dê conta. Então, a gente, além das nossas obrigações como professor, que é aquilo que é o papel do professor, é para aquilo que a gente é formado, é para aquilo que a gente se prepara dentro de uma universidade, né, para atuar dentro das escolas, a gente tem que dividir isso tudo com um aparato psicológico, fonoaudiológico, de assistência social e muitas outras coisas, de enfermagem, que não nos compete. Nós não fomos preparados para isso, essa não é a nossa obrigação e nem o nosso objetivo maior. E a gente tem que se deparar com isso tudo. Você acaba tendo que assumir, quando eles dizem essa palavra, não é professor, é educador, eu até questiono um pouco essa palavra, porque, na verdade, eu me formei para ser professor. Essa questão do educador, do ser educador, isso aí, ele vem, tá na gente, tá no nosso papel, mas isso aí é uma relação de diálogo com a família. E muitas vezes nós não estamos preparados, a escola também não está preparada, e a gente tem que assumir um monte de responsabilidade que não é nossa. E aí o nosso trabalho fica comprometido. Então, eu tenho visto isso aí de uma forma muito forte, de uns tempos para cá, se tornando mais recorrente, e a gente não está vendo muita saída para mudar esse esquema. A gente está se perdendo um pouco nessa questão toda. Então, eu acho que o professor ele precisa voltar ao seu foco e assumir a sua verdadeira responsabilidade diante do aluno. Então, eu sou Elaine Toscano, eu sou professora de engenharia da UERJ, e sempre tive ligada à área de educação, desde a família, né, mãe como professora, e depois eu mesma, ao longo da formação como engenheira, eu percebi que gostava de dar aula, corri atrás de livre docência, então tenho habilitação para dar aula de matemática no ensino médio, e depois até achei interessante porque eu percebi, e isso até fica como uma crítica também, né, que os cursos de mestrado e doutorado, ou seja, os professores de graduação, teoricamente não precisavam estudar nada relacionado à sala de aula. E é por isso que a gente vê alguns professores que a gente tem por aí que não tem habilidade nenhuma para dar aula de coisa alguma, né? Mas agora as coisas já melhoraram, eles já têm cobrado esse tipo de coisa, e a tendência é que pelo menos o pessoal tenha mais noção. Principalmente na minha área, que é a área de tecnológica, né, tem aquele estigma do professor de matemática que não sabe passar o conhecimento, aquela coisa, mas as coisas vão melhorar. Com relação a essa pergunta, eu concordo em parte com o que ele falou, né, em relação das famílias em geral estarem delegando muita tarefa para as escolas, mas eu acho que é muito uma questão de postura que está tudo interligado. Eu gosto de falar que a gente tem uma postura muito paternalista em relação, muito superprotetora em relação a filhos e estudantes, entendeu? E é muito parecido, o tratamento que os pais dão aos filhos e o tratamento que alguns professores, escola e sociedade de uma forma geral dá a estudantes e crianças, acaba uma coisa sendo muito ligada à outra. Essa postura do tadinho do meu filho, ele não tem culpa de nada, mesmo quando o cara tá todo errado, entendeu?
às vezes é uma postura também da sociedade em relação aos menores, aos estudantes, entendeu? A culpa nunca é dele, a responsabilidade nunca é dele, né? E isso gera, para mim, não só filhos mimados e mal educados, mas a gente acaba com esse comportamento muito paternalista, muito superprotetor, gerando também estudantes mimados e que estão sempre jogando a culpa no outro, né? Não, eu não estudei porque o ônibus estava cheio, não, eu não estudei porque... Tá, cara, tudo bem, todo mundo tem determinadas dificuldades. Claro que há casos e casos, há casos onde realmente você precisa de uma intervenção que as escolas infelizmente não têm, de psicólogo, de assistente social, de, enfim, uma série de outras áreas que não são função do professor, né? A gente sabe que às vezes são casos realmente extremos que dificultam o aprendizado do cara, né? Casos de criança que vê gente sendo esfaqueada toda hora e coisas assim agradáveis que realmente vão trazer uma certa dificuldade na hora do cara estudar. Mas a gente tem que, de uma forma geral, eu acho, ser menos superprotetor com os nossos estudantes. Eu vejo isso do ponto de vista do ensino superior e do ponto de vista também, assim, do tempo que eu estagiei no ensino médio, eu notava a mesma coisa. Aquela coisa de que o que eles trazem de bagagem de casa, o cara que é cobrado, que tem uma responsabilidade cobrada em casa, ele leva essa responsabilidade para a sala de aula de uma forma natural, né? E os outros não. Só que se o professor trata todos, vamos dizer, de uma forma muito leve, de uma forma muito, como é que eu vou dizer, passando muito a mão na cabeça, né, a gente acaba, de certa forma, prejudicando aquele pessoal que está mais interessado, que puxa mais a responsabilidade para si mesmo, e fica todo mundo meio que no mesmo barco. Nivelando por baixo. Nivelando por baixo. Eu tenho essa sensação às vezes. Você super proteger todos os seus filhos da mesma forma, né? Passar a mão na cabeça de todos eles e, né, nunca levar a responsabilidade para a criança. Meu filho nunca tem culpa de nada. E o meu aluno também nunca tem culpa de nada, né? A gente vê também isso. É sempre assim, o professor, o ensino, as escolas, não sei o quê. Não, peraí, gente. A gente tem que também puxar a responsabilidade de cada um, né? A gente tá nesse barco aqui junto, vamos lá. Acho que é por aí. Boa, não sei se o pessoal que vai ouvir vai ser de tarde, manhã ou de noite, então fica aí com um bom dia, que servir melhor para você. Eu sou o Leandro, sou professor de História, dou aula no estado há 7 anos. Mas eu estou há mais tempo dando aula em pré-vestibular comunitário, então tive um bom tempo dando aula nesse segmento. Com relação à pergunta, eu acho que existe uma situação aí que é uma situação estrutural. A educação não é muito bem aquela que a gente deseja passar para os nossos alunos, a partir do momento que você tem uma estrutura educacional que é ruim, e do outro você tem uma sociedade que cresce cada vez mais ou se desenvolve cada vez mais, em que ela não sabe exatamente o que vai fazer com essa criança pequena. Então você tem um caso muito simples, muito fácil, onde você, como o Beto mesmo já disse, de você jogar a responsabilidade para cima da escola, e você se torna... ele mesmo falou que a gente vira até mesmo médico, psicólogo. Gente, tem casos de vez em quando que você vira até pai e mãe do aluno, porque o aluno, por sua vez, ele necessita daquela atenção. É um ser humano. E aí, assim, é um ser humano. É um ser humano. Fato, ele vai acabar te associando, especialmente classes menores. Ele vai te associar literalmente ao papel de pai e mãe. Uhum. E aí eu tento entender que essa estrutura danosa, tanto do sistema educacional, que não consegue colocar menos do que
25 alunos numa turma, porque para eles, menos do que 25 alunos, a turma ela precisa ser otimizada. Então você não dá aula, você nem dá palestra, você faz controle de danos, controle de contenção de danos. Então você não tem como, muitas das vezes, visualizar quem está realmente querendo, quem realmente está ali por bagunça, ou quem já desistiu no meio do caminho de tudo aquilo. Porque você tem uma quantidade absurda de demandas contínuas de pessoas e que você não consegue conter nenhuma delas. Então, assim, o sistema por si só, ele já te dificulta agir. E do outro, você tem uma sociedade em que o pai do aluno, a mãe do aluno, e aí eu não estou querendo dizer que a mãe deva ficar em casa, o pai deva ficar em casa. O que eu estou dizendo é que não existe uma base social, ou um primeiro grupo social que pode ser chamado de família, Elaine. Mas o que eu estou dizendo é, o pai e a mãe têm que sair muitas das vezes cedo, e aí eles trabalham não sei aonde, vão fazer não sei o quê. Ah, mas você dá aula em favela. Você vai achar que se todo mundo for traficante na favela, não tem consumidor, tá? Se todo mundo na favela for bandido, né, é mais fácil tornar um gueto aquilo, que ultimamente está quase virando. Então, você tem muito mais uma via de você não tem com quem deixar aquela criança, você não tem uma creche, você não tem uma disponibilidade de áreas de lazer ou áreas para fazer com que aquela criança fique. Então a escola vai se tornando um depósito de aluno, um depósito de gente. Por que atualmente as escolas estão ficando cada vez mais voltadas para um projeto que é chamado de esqueci o nome, de integração? Você vai ficar manhã e tarde no colégio, porque as famílias estão precisando disso. Então, o que eu digo eu acredito que existe uma passagem, sim, desse elemento familiar, dessa educação não formal para dentro dessa educação formal. No entanto, as duas coisas elas estão alinhadas dentro de um sistema, e esse sistema ele passa a ser danoso para esses dois lados, tanto o lado da escola, que não consegue cumprir o seu papel social, quanto o lado dos alunos, do lado dos alunos, no caso a família e da comunidade escolar, que não consegue fazer com que esse aluno fique. Então, você precisa de 40 alunos numa turma porque você não tem como construir mais salas para abrigar esses mesmos alunos por conta da demanda que existe. E um problema então, alimenta o outro, na verdade, né? Exatamente, porque é um sistema engendrado para isso. Eu sou Felipe, estou assistente social formado e acompanho movimentos sociais desde 2008, inclusive aí movimento estudantil, movimento dos professores. Meus pais são professores também, então acompanho há muito tempo, né? Não só por participar como estudante de todo esse processo de educação, né? Porque tem que passar, todo mundo acaba que passou como estudante, e também já dei aula por fora. Enfim, o que acontece? A gente não pode negar que a escola está inserida na sociedade e tem uma expectativa da sociedade para a escola. Foi a sociedade que a gente criou a escola, as necessidades da escola. Como assim? Por um lado, começa que as pessoas que estão entrando na escola, estudantes e professores, saíram da sociedade, não saíram de outro lugar, não vieram do nada. Então todas as contradições da sociedade vão aparecer na escola. E qual é o papel, então, o que a sociedade coloca como papel da escola perante isso? Então a gente tem, por um lado, uma tentativa de humanizar a escola, né, uma ideia que seria muito boa de humanizar a escola. Nisso entra o que vocês falaram, de colocar... Porque quando de colocar ciência social, psicólogo e tudo mais, que requer vários custos, né? E por outro lado também tem uma tendência de que não dá para colocar muito custo, não. Vamos só colocar aqui o básico, né, especialmente da educação pública, para a pessoa sair já, no máximo, preparada para o emprego e virar aí trabalhador e gerar o lucro e tudo mais. Então, entra em conflito essas coisas. E muitas vezes
está o professor no meio, né? Pegando essas contradições sociais lá dentro, pegando reflexo dessas contradições dentro da escola e sem os instrumentos, muitas vezes, para lidar com essas contradições sociais, certo? Por causa do próprio papel da escola em conflito, né? Qual o papel da escola então? Então, seria muito bom a gente discutir a escola que pudesse estar preparada para lidar com essas diferentes coisas da sociedade que acabam chegando nela, até principalmente porque normalmente a maioria são pessoas jovens que estão em processo de formação, precisa de, né, mais atenção, por assim dizer. Mas onde é que se discute isso? É nos corredores de Brasília ou dentro da própria escola, formando sugestões para ser implantado pelos ditos educadores? Uma excelente pergunta. Eu acho até que tem uma parte... Como eu falo, eu sempre vejo em programas de TV virem aqueles educadores, todos bonitos, não sei o que, dando a solução de tudo. E passa ano e vai ano, aquela solução às vezes não foi nem implantada, eles só estavam divagando, né? Entendeu? Então, você preparar a pessoa para o mercado de trabalho, eu acho isso até ótimo, entendeu? Mas o que acontece é que eles não estão preparando ninguém para o mercado de trabalho, porque qualquer curso técnico que você vai, as primeiras aulas é para nivelar os alunos, porque chega cada um de uma maneira diferente. Sim. Inclusive na faculdade também, né? Então, chega com as contradições. Né? Chega com as contradições, uma delas é essa. Backgrounds educativos diferentes. Certo? E aí, agora, essa pergunta que você colocou é muito boa, eu acho que até tem uma outra preparada para a gente relativa a isso, mas a gente pode ver que tem que rolar uma transparência, né? Tem que ter uma aproximação da sociedade com a escola, às vezes tem, né? Teve as ocupações de escola em alguns estados do Brasil, muitas famílias apoiaram, muitas famílias começaram a discutir aí, mas às vezes, eu acho que esse é um caminho, sabe? Ter uma conversa maior entre a sociedade e a escola, os profissionais de educação, os estudantes, a sociedade, e desenvolver alguma coisa. Porque a gente sabe que ela é estruturada de uma forma que é até difícil esse pensamento sair de baixo para cima, né? E tem outros interesses envolvidos. Mas essa galera que fala tem vários estudos, né? Mas daí para concretizar essa vontade de mudar é outra marcha, né? Um outro começo. Mas eu acho que a gente vai ter mais oportunidade de falar mais sobre isso depois. Beto, antes de passar para a segunda pergunta, eu queria te fazer uma indagação, porque você disse que você assumiu o cargo de direção na escola e a Elaine mesmo falou que ela, para se tornar realmente uma professora, ela teve que correr atrás, ela teve que fazer um curso à parte para aprender a didática, para saber dar aula para os alunos. No seu caso, você recebeu algum tipo de preparação para atuar como gestor, para saber a melhor maneira de usar o dinheiro público, mesmo que não seja público, seja privado, mas a melhor maneira de usar esse dinheiro em prol da educação? Quando eu assumi a primeira vez, em 2000, eu assumi um cargo de direção adjunta. Então a diretora-geral, ela já estava há um tempo, então eu tinha pelo menos um norte, né? Mas não houve nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de curso, nada disso. Eu fui pelo meu feeling, né? Pela minha condição, pela minha vontade, né? E sei lá, pelo meu talento, não sei, né? E quando eu assumi a segunda escola, né, em 2006, aí eu já assumi como gestor geral e único, não tinha nem outro, era eu sozinho. Peguei uma escola do nada, do zero, porque era uma escola que nem existia, ela foi criada e eu assumi, fui o primeiro diretor de lá. Então a escola não tinha nada, não tinha nem o primeiro documento. Nós tínhamos apenas
os documentos dos alunos e mais tarde os documentos dos professores, mas nós não tínhamos nem uma ata, nós tínhamos um decreto de criação da escola e de nomeação minha, mas a gente não tinha uma ata de início de nada. Uma foto no banco. Então, não houve nenhum tipo de preparação, mas aí eu já tinha uma experiência da escola anterior e pude trabalhar bem e fiz assim, um trabalho bastante vigoroso na escola, né? Até mesmo de infraestrutura, né? Até meio que desrespeitando um pouco as ordens da Secretaria de Educação, porque se eu fosse esperar por tudo vir deles, a escola, o prédio ia cair na cabeça da gente. Então você quer dizer o seguinte, que querendo ou não querendo, a pessoa que começa, ele tem que começar de uma forma meio, entre aspas, amadora, não por querer, mas porque ele é jogado, né, para cair no cargo de direção, e ele tem que descobrir a fazer as coisas fazendo, né, praticamente. Porque, na verdade, o que acontece? Nós, os gestores das escolas, são professores administrando. É diferente, não é um administrador que assumiu a escola. Se houvesse uma gestão compartilhada, né? Um diretor pedagógico, um diretor administrativo com uma formação em administração, né? Eu acho que a coisa seria mais coerente, mas não acontece dessa forma. São professores formados, são professores de licenciatura que assumem um cargo administrativo. E somos cobrados, prestação de contas, por exemplo, que é uma coisa minuciosa, porque você está lidando com dinheiro público. Eu tive assim, aulas com outros diretores, entendeu? Eu ia às escolas e tudo, levando aquilo, eles iam me dando as dicas, tudo direitinho, mas quem abriu conta em banco, quem fez o processo todo, chega no período de imposto de renda, a gente que tem que ir atrás de contador, a gente que tem que ir atrás de gente, né, capaz de realizar isso, né, que não é uma Receita Federal, que não é uma coisa muito simples, é uma coisa bastante complexa, né? Hoje, o que está acontecendo? Com um processo que a Secretaria implantou, que é um processo seletivo interno, né? As pessoas fazem uma prova, né? Quem deseja ser diretor faz uma prova, faz uma análise de perfil, e se for passando nessas etapas, tem um curso no final, né? Mas eu questiono muito esse curso, porque eu acho que esse curso não é um curso para ensinar, é um curso para canonizar, entendeu? Entendi. Então, a gente está vendo isso muito forte agora, no período de greve, que são professores que eles foram canonizados de uma tal forma, a catequese deles foi tão forte que eles se esquecem que eles são professores, que quando passar o período de gestão deles, eles voltam para as salas de aula igual todos os professores, mas ali estão, parece que, cegos, surdos e mudos para trabalharem a favor do governo. Então, eu não acho que esse curso seja um curso preparatório. Eu acho que esse é um curso de catequese. E aí eu já me preocupo, porque aí tem toda uma vontade política, tem todo o interesse dos empoderados, né, de fazerem os seus seguidores para oprimir quem está lá na ponta, né? Então, eu ainda acho que está tudo errado. Ou mesmo esconder, né? Esconder as coisas. Com certeza, com certeza. Com certeza, as pessoas ficam emburrecidas e embrutecidas, né? Porque elas passam a ser, tudo bem que é um cargo de confiança do governo, mas você não tem que ser governo a toda prova. Você tem que lembrar da onde você veio e para onde você vai voltar. E até porque o governo muda, né?
Lógico, Ele muda. pode mudar de 4 em 4 anos ou 8 em 8 anos. Muda, aliás, tinha que mudar mais vezes. Entendeu? E outra coisa, aqui no Rio de Janeiro, por causa das greves nas escolas, eles fizeram uma série de concessões por ocasião da greve da ocupação das escolas. Uma delas seria que agora o professor, o diretor, o cargo de diretor, seria ocupado por vir uma votação entre alunos e funcionários de uma escola. Isso é eficiente? Isso seria bom? Eu sou também eu já participei também de processo de escolha de voto, né? Então, o que nós estamos querendo, nós grevistas, né, e está em pauta, é que nós queremos o retorno da eleição, que tinha sido uma conquista de greve, né? Porque aí o que acontece? Aquele indivíduo interessado, né, em ser gestor daquela escola, ele vai se candidatar e ele vai passar pelo crivo do voto, da escolha da comunidade escolar a qual ele pretende ser o gestor. Então, porque eu já vivi 3 processos. Eu já vivi um processo de eleição, já passei por processo de eleição, já passei por processo de indicação política, né? E já estou vivendo esse processo que eles estão fazendo agora, mas nesse eu não estou participando como candidato, porque eu acho que nunca mais eu quero ser gestor de escola, não. Porque eu me aborreci muito, a minha saída foi muito difícil, entendeu? E houve um interesse político em me tirar, né? Então eu sofri muito com isso. Então eu não sei se eu pretendo novamente assumir uma gestão de uma escola, não. Mas o que nós queremos é que seja por um processo de escolha através de voto, sim. Aí, o que vai acontecer? Como que esse candidato vai fazer? Esse candidato a gestor da escola, ele tem que apresentar um plano de gestão para a escola, todos os candidatos, né, que estiverem concorrendo, e aí a comunidade escolar vai escolher no voto. Aí quem for o escolhido vai para um treinamento no SEDUC, entendeu? Entendi. Mas tanto o plano de gestão quanto o treinamento na SEDUC não serão seletivos, né? O que vai escolher é a comunidade. Quem vai escolher é a comunidade. Mais democrático. E se ele não for bom no cargo? Quer dizer, se ele não se ele não for bom no cargo, ele pode ser denunciado e ele pode ser destituído. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Isso aí não é para sempre e não existe outra alternativa, não. Entendeu? Existem pessoas que saem a partir de sindicância, né? Obrigado, Beto, por responder essa pergunta que eu acabei fazendo especificamente para você, por causa da sua experiência anterior. E a próxima pergunta eu vou passar então para os outros, que seriam a Elaine, o Leandro e o Felipe. Eu gostaria que, para esse programa não ficar muito longo, se vocês pudessem até condensar um pouco mais as respostas. Qual o papel do professor, como classe profissional, no sentido de pressionar os governos e a sociedade na importância do tema educação e influir nas decisões, não deixando isso a cargo apenas de burocratas dentro de secretarias governamentais? Leandro, você poderia começar? Vamos lá. Tecnicamente a pergunta é por que a professor como classe, ele não muda para mudar as coisas? Vou tentar responder no seguinte: você está vendo a classe de uma forma monolítica, ou seja, como se fosse um bloco. Na verdade não é. As várias tentativas, as várias condições da educação fizeram com que a classe de professores ela fosse se quebrando. Por quê? Vou te dar um seguinte exemplo. Eu já tive professor, colega meu, que ele ia para a aula
mas ele entendia que aquilo ali era apenas um bico, que o salário dele era tão pequeno que ele precisava complementar. Então, por exemplo, o cara trabalhava em Furnas. Trabalhava em Furnas, ganhava um monte de dinheiro. E aí, quando pressionava, vamos fazer greve para poder melhorar a situação da escola, vamos fazer greve por conta disso, vamos fazer greve por conta daquilo. Ele era o cara mais pelego de todos, dizendo que não vou fazer greve. Bem, de qualquer forma, um cara trabalhava, ou então a pessoa trabalha professora de educação física, mas ela ganha um dinheiro por fora como personal trainer. Mesma situação. Ela vai ser a mais pelega de todas. Ela não vai fazer parte de toda a movimentação. Então, assim, quando você entende que as condições sociais, dentre elas o salário, que nesse caso é determinante para isso, faz com que os professores acabam tendo interesses diversos, faz com que o grupo ele não tome um corpo unido. Por exemplo, você tem caso de escolas atualmente com 90% de paralisação. 95% de paralisação. Sabe o que é 95% de paralisação? É você pegar 50 professores, 60 professores, 70 professores e você ter 2, 3, 4, 5 trabalhando. Isso é muita coisa. Normalmente greves não têm esse peso. Mas a maior parte deles acaba não indo para as manifestações. Porque eles não possuem, olha a palavrinha difícil, eles não possuem consciência de classe. Eles não possuem a consciência de grupo. O Felipe até riu, ele sabe de onde que eu tirei isso. Mas é verdade, cara. Mas é verdade. O cara não tem pensamento de grupo. Por exemplo, o cara não vai... tem uma regional do sindicato, tem organização, tem tudo. O cara não aparece lá, mas ele vai sozinho para a manifestação. O cara não tem a consciência de estar no grupo. Aí você fala para mim, então você é uma pessoa que... Não, eu também, eu fui adquirir isso na prática. Né? Na prática, onde você percebe que vocês estão sozinhos, você se cansa mais, você leva mais paulada, você fica mais tendente a sair da greve, porque você não se sente representado. E aí quando você está dentro de um grupo, o grupo em si vai trabalhando para que você continue. Então, assim, a meu ver, a própria estrutura de como se dá a educação, pelo menos no Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, permite uma fragmentação dos interesses dessa mesma população, desse mesmo grupo, dessa mesma classe. Então eles não conseguem. Por isso que as manifestações dos alunos, elas acabam tendo essas ocupações que os alunos têm, que estão fazendo, ou vão fazer, ou irão fazer, ou fizeram, que eu não sei quando é que a pessoa vai ouvir isso, teve uma resposta tão grande dentro dessa greve. Porque força o grupo inteiro a ter que tomar uma posição, sabe? Vou dar uma outra situação também. O cara está prestes a ficar aposentado. Ele não quer parar porque ele sabe que se ele parar, ele vai ter que cobrir aquele tempo depois. Então ele também não quer parar. Entendeu? Bom, Felipe, eu tô sentindo que a tua língua tá coçando. Então você quer responder agora? Por favor. Cara, porque eu lembrei de uma coisa, por causa da pergunta, foi colocada de uma forma assim, bem objetiva. Mas você pode colocar ela de uma forma mais ampla, por exemplo, por que vocês simplesmente não lutam para melhorar? E é uma pergunta muito, apesar de poder ser simplificada, é uma pergunta muito profunda. E é a pergunta que tem que ser feita. Tem um poema, que eu não lembro qual é, que fala assim, por que não tem que se perguntar por que o operário faz greve, por que os famintos se revoltam, mas tem que se perguntar o porquê não. E essa é a pergunta. Por que não? Sabe? Lutar e... essa é a pergunta. Mas é muito... Não só para o professor, para qualquer outra classe. Sim, Por exemplo, do médico, professores especificamente são uma classe muito ampla, eles não têm uma formação única, ou seja, o cara que faz história tem a formação história, o cara que tem física tem uma formação totalmente distinta.
passam por experiências totalmente distintas antes de se juntarem ao trabalho. Então eles vêm de formações... Mas todos têm uma coisa em comum, Todos têm que é uma o coisa fato de em ser comum. professores. Mas quando você compara isso com outras profissões, por exemplo, que você comentou, medicina, todos passam pela escola de medicina. E elas se comunicam. E tem uma unidade já dali. O professor vai ter que fazer a unidade quando vai para o trabalho. Então é um pouco diferente, assim, é uma diferença. Agora, essa pergunta é muito profunda, assim, quando você faz isso. O que causa isso? Então, Não, mas é para ser não se engane pela pergunta- simplicidade dela. É isso que eu tô... Não é que não era para ser profunda mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: o que falta, não é que o que sempre me intrigou, né? Por exemplo, por que um hospital funciona caindo aos pedaços? Né? Isso sempre me intrigou. Né? É por causa do governo que não repassa a verba. Aí você vem lá, o diretor do hospital, olha, não recebemos a verba tal, não recebemos o não sei o que e tal. Poxa, Cremerge, associação, não sei o que, vai lá, olha, enquanto a gente não tiver condições, o hospital está fechado. O hospital vai ficar funcionando sem médico? Aí, mas o que os caras... Eu acho que Aí existe um poder. Eu acho entra política no meio. Existe um poder. Por que eu comentei daqui? Eu sei que entra política. Eu sei que entra política. A resposta curta é essa, Mas- política. Mas, sim, mas uma coisa pontual você pode dar isso, mas ao longo de décadas. Aí é que você Entendeu? dá essa resposta Ao longo mesmo. de décadas. Sim. Então, é uma falta, para mim, a falta da cidadania. Entendeu? Não estou falando que alguém é culpado disso, porque cada um tem seus interesses, né? Cada um tem suas necessidades, cada um tem seu cada um. Mas quando você pensa numa política de categoria ou de classe, você pode ver as direções, quais foram as escolhas políticas das direções. E aí você começa a fazer uma análise, de fato. Por exemplo, que a Elaine estava falando mais cedo, não sei se gravou. O cara vai puxar uma greve lá, sindicato, não mobiliza ninguém, pega um acordo rebaixado, tem que repor aula em janeiro, fevereiro. Pô, isso vai desmobilizar a categoria para a próxima greve. É claro que vai. Claro Então que tem vai. culpa quem fez isso. Foi um erro político. E que cobra. E vai cobrar posteriormente. Então são vários fatores. Né? Mas a política é a arte da negociação. Então você pode fazer uma greve, olha, e negociar depois. Saímos da greve, vamos negociar, senão entra em greve novamente. Cada um tem suas armas. Isso que eu estou querendo dizer. Agora, você não conseguir fazer esse ano, uma coisa. Tu não fazer em 50 anos é outra. Cara, mas é Ou então profundo o negócio. Eu daqui a pouco respondo, deixa o Felipe concluir. Sabá, posso te atravessar? Eu tô sendo contraditório. Tá certo, vai lá, Leandro. Fala aí. Que não é uma coisa Pode se meter também, Elaine. Eu posso me meter? Sabe o Claro, que eu se acho mete. dessa história toda, desse babado todo? Eu acho assim. Pela ordem, Gerson, olha só. A parada é a seguinte. O que eu vejo é que, quanto a médicos e a professores, principalmente, tem sempre aquela visão de que o cara é um sacerdote. De que a medicina e a educação é um sacerdócio. E isso ele é incutido não só na cabeça dos nossos clientes, vamos dizer assim, os pacientes e os alunos, os estudantes, mas na cabeça do próprio professor, do próprio médico. Muitas vezes, quando a gente cogita que precisa paralisar para reivindicar alguma coisa, os próprios colegas e os alunos falam, mas vai prejudicar os alunos, sabe? Sim, pode prejudicar naquele momento, mas a longo prazo não. E eu acho que falta muito essa visão de uma forma geral, porque quando você fala de uma greve em qualquer outra categoria, certo? Todos os clientes são prejudicados, até são, mas não é exigido do profissional essa doação. Eu não estou falando especificamente da greve. A greve é o extremo. É o extremo. Não, sim. E a pessoa entra em greve não é porque quer, porque precisa. Porque o negócio já está feio, né? Fora isso, já tá feio, não atende nada, não há conversa, então ele tem que fazer um ato extremo que é entrar em greve. E eu acho que fora isso, essa visão que ele falou, que as pessoas vêm de meios muito diferentes. As visões de educação de cada cara que está ali numa escola, às vezes não tem nada a ver um com o outro, eles não conseguem nem, às vezes, definir um objetivo que atenda às expectativas de todos, para todos lutarem por aquele mesmo objetivo. Em alguns casos. Fora da greve, tem a política institucional, né?
como a política institucional é escolhida pela população. E aí os professores fazem parte da população e legitimam ela. Então é muito difícil você ir contra a burocracia de baixo para cima sem se organizar. A gente coloca a greve que é um bom exemplo. Mas o professor, assim como não tem abertura. É formador de opinião. Mas não tem abertura dentro da instituição e tem que lutar para ter. Mas aí é que eu quero chegar. Aí é o ponto que eu quero chegar. Sim. As instituições, como as classes, elas não brigam pelo que eu estou chamando de cidadania. Sim. Posso me meter? Então, vai lá, Vou me meter. Pela ordem não, só pela desordem, né? Quem quer manter a ordem, Tá, vamos cantar essa musiquinha. Olha só, tem uma coisa que você tá falando, toda hora você tá apontando, que mas ele tem que lutar pela cidadania, O que me dá muita impressão é de que você coloca a culpa. E aí você olha para a população que deveria estar lutando e você diz assim, se não está lutando, a culpa é de vocês. E isso me causa um certo incômodo, porque elimina a primeira história. Vamos primeiro pela história. Historicamente, você teve uma sequência de lutas, pelo menos do Sindicato dos Professores, que habilitou uma série de coisas que até então não havia. Inicialmente a gente não tinha planos de carreira. Hoje a gente tem. É ruim, não é dos melhores dos mundos, mas nós temos um plano de carreira. Nós temos uma sequência de lutas que vai desde questão financeira, que é a luta por melhores condições de trabalho, porque sinceramente Leandro, mas você está falando das conquistas dos professores. Exato. Né? Eu estou falando numa coisa muito maior. E aí você vai, então vou te dar um outro exemplo. Vou te dar outro exemplo. Eu estou dizendo que o professor é tão culpado quanto o médico, que é tão culpado quanto o funcionário público. Na verdade, eu diria o contrário. Quando você vai ver, todos nós. Eu estou falando todos nós. Eu digo que é exatamente o contrário. A culpa não é de uma população que não se revolta. A culpa não pertence a essas pessoas que muitas das vezes se tornaram amordaçadas ou esqueceram de como gritar. Muitas das vezes, a culpa reside do outro lado da mesa, de um grupo de 3 ou 4 famílias hiper ricas que detêm nas suas mãos o capital, detêm nas suas mãos os meios de produção e constituem e criam ou refazem a história ao seu bel prazer. Aonde as manifestações... eu não posso concordar com isso, porque eu não posso concordar com isso, porque há 50 anos atrás, se você quiser abrir 50 anos atrás não, uns 20 anos atrás, se você queria abrir um negócio lá no Maranhão, tu tinha que pedir bênção para a família Sarney. Sim. Né? Hoje em dia tu não pede mais bênção para família. O que mudou? Mudou a consciência lá do maranhense. Entendeu? O maranhense já, porque elevou de alguma forma a classe. Mudou a abertura política também. Você fala de 20 anos, você está falando da abertura democrática. Exato, mas então ampliou a visão das pessoas, de alguma forma. Sim, mas então eles chegaram lá e falaram, eu vou fazer uma loja do McDonald's, olha, não vou dar nenhuma parte lá pro dito Sarney, que ele não me ouça, que ele não me processe. Pois é. Entendeu? Você tira. Ou se você fazer lá na Bahia, eu não vou dar nada pro sujeito. Se eu não vou fazer lá no Amazonas, não vou dar mais nada pro sujeito tal. Essas coisas estão mudando. O país evoluiu devagar, mas evoluiu. O que eu tô falando... Então tem uma certa consciência que está nascendo. Sim, entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte: você lutar só pela sua classe é uma coisa, você lutar para mudar o mundo, eu sei que é muito mais diferente. É muito pior. Mas esse é o cerne da pergunta. A pergunta, o cerne dessa a essência dela é isso. Por que todas as classes não tem esse negócio de mudar tudo? Só olha aquela parte ali. Enquanto o prédio não cair, o sindicato dos médicos não vai fazer nada. Não, caiu no Bernardo, da UFRJ tiveram que demolir.
Sabe uma das coisas que foi discutido na primeira Assembleia? Eu tô dando um exemplo para fazer o contraponto. Eu tô fazendo do médico para dar o contraponto, entendeu? Eu podia falar o funcionário público. Né? Por que o funcionário público permite que numa secretaria tenha 30% mais de funcionários? Existe um sindicato do funcionário. Por que ele não denuncia? Não, eu acho assim, juntando essa questão das pessoas que vêm de várias áreas, de várias formações diferentes, de várias situações diferentes, e são unidas num único ambiente escolar, né? Com essa questão de até, acho que cabe aí sim, nesse sentido, a visão, não digo a visão política, mas a própria visão educacional de cada um, às vezes é tão diferente, que os caras se perdem nessa discussão de o que inclui no tema, do que tira do tema, o que é relevante, o que não é relevante, e o troço não anda, sabe? Eu acho que falta, de uma forma geral, coisas mais claras. É como eu vejo, às vezes, o centro acadêmico da faculdade. Os caras estão num centro acadêmico, eles deveriam estar se preocupando com questões da universidade, do estudante daquela unidade acadêmica específica. Eles não chegam a conclusão nenhuma sobre as questões do estudante da unidade acadêmica específica e eles estão engajados em movimentos políticos que não, às vezes não tem, até tem a ver com a instituição, mas que estão fora da alçada da própria instituição tentar resolver, sabe? E coisas que eles podiam estar batalhando para melhorar dentro da própria instituição de ensino, os caras estão perdidos ali, eles estão... E às vezes eu vejo isso também muito entre os professores. Quer dizer, você poderia se unir toda aquela classe em relação a coisas práticas do cotidiano que envolvem diretamente o ambiente escolar, o aprendizado, a questão de colocar assistente social e psicólogo ou não nas escolas, que todo mundo vai querer isso, óbvio. Sabe? A questão de pressionar pela coisa do aluno ficar mais tempo dentro da escola, com qualidade, com esporte, com coisa assim. Isso eu não vejo esse tipo de luta e muitas vezes fica aquela picuinha política. É meritocracia, não é meritocracia, é isso. Não... Cara, junta todo mundo, pelo menos dentro do que todo mundo tem em comum. O que todo mundo tem em comum? É isso aqui? Então vamos descer a porrada e vamos lutar por isso aqui. Entendeu? Eu acho que tem sim essa desunião. Quanto a sermos formadores de opinião, né, tanto médico quanto professor, somos, mas será que a gente pode usar esse espaço, entendeu, para determinadas coisas? No ramo das universidades, pelo menos as diretrizes assim, que a gente recebe da faculdade de engenharia, o espaço não é em sala de aula. E aí, realmente, como você está fugindo, no meu caso, está fugindo da área de ciências sociais, humanas, não sei o quê, em que espaço a gente teria para discutir essas questões com o aluno? Mas essa questão não deveria nunca ser discutida. Exatamente, exatamente. Isso aí fora porque você não tem... Uma coisa exatamente. Você liderar com uma opinião, outra coisa é você influenciar. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso vem sendo praticado, às vezes de forma incorreta. Então, quando a faculdade se posiciona de forma, olha, a gente não acha legal isso aqui, eu acho ótimo, eu acho realmente, não é o local. Ali a gente está passando um conhecimento relacionado à nossa área, certo? E no corredor que seja, no bate-papo, no barzinho da frente da universidade, aí você tem espaço para outras coisas. É claro que o peso, no caso de ser formador de opinião, vem pelo histórico, pela bagagem do professor, do médico. A gente tem essa tendência, o aluno escutar, a sociedade escutar. Mas se a gente não tem nenhum consenso do que a gente quer que escutem, fica difícil, né? Vamos para a próxima que eu tenho certeza que muita coisa que a gente colocou vai voltar aí na próxima. A terceira pergunta é o seguinte: existe um componente ideológico dentro das escolas e universidades que é imposto aos alunos? E se é possível que um professor seja neutro, no sentido que ele incentive o olhar crítico dos alunos e não imponha seus pontos de vista dentro da sala de aula? Olha,
Existe sim, né? Um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo, já que a gente já vinha falando da questão do Estado, né? Existe a formulação do conteúdo mínimo, né? Que é um conteúdo que vem de lá. Existe um trabalho, eles fizeram aí algumas seleções para juntar alguns professores e tudo para a elaboração desse conteúdo mínimo e tudo, e a gente fica muito preso, porque o que acontece? O conteúdo mínimo é o conteúdo que tem que ser dado para que o aluno faça as provas externas. Por quê? Porque o aluno se saindo bem nas provas externas, o que o governo quer? Bater meta, quer levantar índice. Então, o que é feito? É feito um conteúdo mínimo, esse conteúdo ele é levado para a escola, a gente tem que se pautar por esse conteúdo mínimo, e ali vai a ideologia do Estado, né? Aquilo que se quer. E, de repente, a gente é obrigado a abrir mão de determinadas possibilidades que vêm da dialética com o aluno, né? Porque foi aquilo que eu falei lá no princípio. A gente é um transmissor de conhecimento, mas a gente recebe conhecimento do aluno também, né? E essa troca ela é muito importante. Mas existe a possibilidade de professores neutros, sim, de fazerem um trabalho de despertamento crítico, questionador, e eu posso te dizer que eu sou um professor desse tipo, de motivar o meu aluno a pensar por si, né? A questionar a realidade de vida dele, o que está ao redor dele, né? Num posicionamento crítico, e de que forma ele pode mudar essa realidade, né? Então, a gente tem embates muito grandes. Tanto que nós estamos vivendo uma greve aí, por que a gente não tem 100%? Né? A gente não tem 100% porque muitos professores estão dentro da sala de aula presos a essa ideologia pronta e acabada que chegou para ele, e que ele, muitas vezes, nem questiona para saber se aquilo é bom ou não é, e de repente fez a opção porque acha que é bom. Ele nem questiona, ele simplesmente cumpre, ele simplesmente faz, né? Então, existem profissionais e profissionais, e isso vem de dentro, né? Isso vem de dentro da visão de cada um, né? Do profissional. Eu acho que isso está em todas as carreiras. Aquele profissional que ele é libertário, né? Que ele é libertário e libertador, né? Então, isso aí é de cada um. É de cada um. Por isso que a sociedade tem esses grandes embates, né? Porque existem aquelas mentes libertas, aquelas mentes iluminadas, esclarecidas, e existem aquelas que vivem nas trevas, entendeu? Nas trevas delas mesmas, e que se deixam levar, e não se permite nem uma discussão, não se permite nem um diálogo. Ou seja, sou assim, vou morrer assim. E aí quem sofre é o aluno, é a ponta, porque esse aluno não vai ter a possibilidade, né, de o ganho de abrir a sua mente, de fazer as suas próprias escolhas. Mas, de uma certa forma, né, eu me sinto satisfeito porque existe uma outra parte, né, que faz um trabalho contrário. E aí, esses dois grupos acabam se confrontando, e o aluno, né, aquele indivíduo que está se formando ali, ele vai poder, dentro daquelas duas posturas, escolher e analisar e ver qual é a melhor para ele seguir. Eu tenho uma crítica sobre isso, porque eu penso o seguinte aqui: um aluno de uma escola pública que muitas vezes chega lá no meio do ensino médio ou até o final do ensino médio, que ele pode até não ser um analfabeto, mas ele não tem capacidade de entendimento de um texto.
Ele não consegue ler um texto, entender o que aquele texto está querendo transmitir, então ele se torna muito dependente do que o professor diz a ele. Entendeu? Até porque se ele gostar do professor, então ele pode pegar a ideologia do professor para ele. Entendeu? Mas aí é uma questão quase sem escolha, porque, como eu te falei, ele não consegue entender um jornal, ele não consegue entender uma revista, entendeu? Então ele não consegue formar o olhar crítico dele para o mundo, ele acaba trazendo o do professor. Concordo plenamente com você, e aí é que está a postura, né, e a atitude nefasta, hedionda do poder. Que para esse poder constituído, para que essas pessoas se mantenham onde elas estão e usufruindo, né, daquilo que deveria ser de todos e que passa a ser só deles, eles produzem esse tipo de pessoas. Né? Então, isso é uma coisa muito ampla, muito ampla, porque às vezes um professor como eu, por exemplo, que sou um professor que desperta essa consciência crítica no meu aluno e que leva o jornal e que me deparo com uma aluna de 3º ano do ensino médio que quer fazer medicina, mas não consegue identificar a foto de Gandhi num jornal, é assustador. Então, esse indivíduo, ele fica à mercê do que vem para ele. Porque eu sentei do lado dela e fui dizer quem era Gandhi, e fui mostrar as conquistas de Gandhi, e até onde existem os Gandhis em nós, eu fiz isso. Mas muito professor não vai fazer. Muita gente não vai fazer. Né? Então, a questão é essa. O que tem que se mexer aí é numa estrutura muito mais profunda, né, do que simplesmente o que acontece dentro da sala de aula. Porque o que acontece dentro da sala de aula e, de repente, a tomada de ideologia de um aluno por um determinado professor que ele admira, ou que ele conseguiu compreender alguma coisa, isso aí já é lá o galho, entendeu? Da árvore, já se passou pelo tronco e a raiz que está lá embaixo, né, mandando a seiva, está mandando a seiva podre há muito tempo. O que requer nisso tudo aí é uma mudança estrutural, uma mudança de sociedade, de pensamento, que eu acho que a gente vai precisar viver mais 500 anos, entendeu? O Brasil precisa amadurecer muitos anos mais ainda para poder chegar a um pensamento como esse, né? E as universidades, muitas vezes, elas jogam no mercado esse tipo de pessoa, porque universidade, a gente tem ali o que você aprende do básico, mas o que você aprende mesmo para a sua profissão é o que você encontra na vida. É o que você encontra na vida, no seu dia a dia, e você tem suas cobaias. Certo. Porque é muito complicado, né? Você sair completo de uma universidade, porque a gente tem uma precariedade muito grande também, né, dentro das universidades, né? Então, isso aí é uma coisa muito profunda mesmo, que nos levaria a discussões e discussões e discussões longas, ponderando aí lei, ética, né? O que né, em determinado momento você faz, você obedece à lei e foge à sua ética, ou você é ético e vai contra a lei e é punido. Então, são coisas que realmente a gente fica numa situação bastante complicada para você fazer suas escolhas. Entendi. Então, essa pergunta aí... Eu tô meio orgulhoso das minhas perguntas. Eu gostei. Essa pergunta é muito pertinente e é muito polêmica. E surgiu recentemente, não recentemente, mas ao longo de um tempo aí, essa questão de doutrinação ideológica nas escolas, livro do MEC. Assim, honestamente, para mim, quando eu vejo isso passando pelas escolas que eu passei, inclusive
escolas com muito conteúdo de esquerda até, dizem, né, por causa que a gente tem que estudar Marx, olha, não tem isso de doutrinação, isso aí é paranoia, tá entendendo? Isso é paranoia, porque todo mundo, doutrinação vai existir quando você proibir de estudar alguns autores, porque aí você vai estar impedindo que a pessoa acesse aquele conhecimento e não vai permitir a discussão. Um tipo de censura que estavam tentando fazer com algumas leis. Lei de mordaça para professor, tinha uma lei colocada pelo filho do Bolsonaro também, que queria punir os professores que discutissem isso, e outras para eliminar alguns autores de currículo. E isso é doutrinação. Porque quando você pega uma escola, por exemplo, de ciências sociais, ou no meu caso de serviço social, você vai ler Marx? Claro que vai. Inclusive é uma vertente da escola, mas também tem outras duas vertentes, que é o pós-modernismo e o positivismo, e quando a gente vai pegar cadeiras de ciências sociais, você vai ver lá os clássicos, desde os gregos a Durkheim, Weber, que são mais modernos. Vai pegar. Então isso é a única forma, uma vez que não existe isso, de neutralidade axiológica da ciência. O que eu quero dizer com isso? Uau. Não dá para uma pessoa ser neutra, a não ser que a pessoa for positivista e acredite nisso. Tudo bem, para mim não, meu posicionamento é que não existe, porque você é um ser humano, você está no mundo, você não está fora, você tem visões. Agora, o papel do professor não é só passar a visão dele, é passar a visão dele também, mas abordar outras questões. Mas nada disso é neutro. E você não impõe neutralidade através de censura e através de punição. Você tem que fomentar a discussão e deixar o aluno formar a opinião dele. E aí vai ter um professor que é mais uma linha, vai ter professor que é de outra linha. Vai, lógico, e isso é benéfico. Uma vez que você não pode achar que o professor é um ET que vive fora do mundo, que vai abordar tudo igualmente. Isso aí também é ilusão. E a solução não é censurar, pelo contrário, é fomentar a discussão, não só nas escolas, mas também de forma mais ampla, né? E isso é feito. As pessoas que reclamam da doutrinação estão tendo espaço para falar disso, estão tendo espaço nos meios sociais. Não. Falar. Então não. Vou ter que... Pela ordem. Olha só, eu cheguei aqui... Por que eu defendo que eles têm um espaço? Da mesma forma que um cara pode não ter um... Como é que eu vou falar? Nossa, aí você falou, me cortou o raciocínio. Peraí. O conhecimento prévio? Não, porque você pega Você não está agradado com o currículo de uma escola que tem e não sei o que. Você vai ter espaço para militar, como muita gente está tendo. Ou você acha que tinha Marx na ditadura? Numa escola privada acontece isso. Se a pessoa não concorda com o material didático, ele vai lá e pergunta por que tem aquele material didático, e às vezes até tiram. Trocam livro, essas coisas. Claro. Né? Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento de cada um, né? E não é tanto censura. Por exemplo, eu estudei uma escola judaica que proibiram o livro de história, porque o livro de história realmente tinha uma visão, né, lá da Segunda Guerra, do início do Estado de Israel, que era que até hoje eu não concordo, mas era a visão do autor. Então, olha, esse autor não nos serve, vamos para outro. Pois era um revisionista histórico, Sabá? Eu acho que ele, de certa forma, ele colocava a história não com uma visão da escola ou das pessoas da comunidade, entendeu? Mas não foi tranquilo, trocou-se o livro, pegou-se um outro. Não, mas é isso. Agora, numa escola pública é difícil. Por exemplo, Leandro, eu te perguntei daquele livro, a Nova História Crítica, né? Acho que era isso o nome, né? Que fizeram 10 milhões de exemplares e distribuíram para o Brasil inteiro. O autor ficou rico, né, com aquilo. E o que ele fala? Ele fala um monte de revisionismo histórico lá dentro, entendeu? Ele deixa de citar autores e privilegia uma visão ideológica. Mas Gerson, é isso, olha só, o Leandro vai falar, ele vai poder ter a oportunidade de falar melhor sobre isso. Então, isso que eu quero falar, não há consenso na maioria das áreas. Há dissenso, esse dissenso tem, mas você não pode esconder o dissenso, é isso que eu acho. Não estou te escondendo. Não, olha só. Estou me referindo a certas atitudes, certas propostas. Sim, mas você aí está tomando posição. É assim como a mídia, da mesma forma que a imprensa, certo? Ela tem o papel de informar e cada um tirar as suas conclusões a partir daquelas informações. Eu acho que o professor de história, ele pode abrir a discussão, mas não é isso que tem acontecido.
O professor de história e os livros de história que eu tenho visto, eles já chegam com uma visão, com uma informação parcial, tendenciosa, pegando só parte dos fatos e deixando uma parte grande dos fatos do outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui aluna de escola pública, né, vamos dizer, segunda parte do fundamental, ensino médio, né, enfim, numa escola que tem um posicionamento político forte. Por que eu digo que não existe o espaço para o aluno que discorda? Em alguns casos, eu diria vários casos, se o posicionamento do professor é né, e o posicionamento, de repente, daquela classe de professores, daquela formação específica de professores for e o posicionamento do aluno for outro, o aluno não tem espaço para discutir a sua visão. Então, isso acaba sendo, sim, uma doutrinação. E eu acho que acontece muito. Se o aluno não tiver acesso a outra visão, ele vai escolher aquela. Exatamente. Eu vou dizer, por exemplo, que muitas coisas, e eu estudei em uma escola muito boa, eu considero a escola, vou falar aqui, depois se quiser corta. Eu estudei no Pedro II, certo? Tu já falou isso. Não, pode deixar, eu acho uma escola excelente, eu acho que tem é ampla e tal, mas eu tenho sérias críticas a alguns professores meus de História e Geografia. Críticas severas no sentido de que eles tinham visões políticas, ideológicas, e que nada que fosse apresentado fora da opinião ideológica do professor era sequer ouvido. E coisas suprimidas, mesmo, que não eram nem apresentadas porque eram incompatíveis com a visão do professor. Então, eu não sei que tipo de cuidado pode se ter em relação a isso. Mas eu não vejo, eu acho assim, nas escolas particulares você pode ir lá reclamar, falar, olha, esse livro aqui está puxando para esse lado e tal. Isso se o pai ou algum responsável tiver essa visão, né? Porque às vezes não tem. Então a gente tem que pensar como sociedade que é o seguinte, quem é que está nos contando, qual é o time que está contando a história para você? É um time neutro? É um time do lado A ou é um time do lado B? E eles estão preocupados em nos passar os fatos ou apenas os fatos que eles querem que a gente ache relevantes? E isso daí tem que ser verificado. É isso, é a crítica que se faz. Eu posso abrir minha boca? Sim, tua vez. Pode falar agora. Elaine, você já deu o seu posicionamento? Já! Tá, beleza. Então, como diria a grande pensadora, segura essa marimba, meu amor. Então não existe, né, a neutralidade, como você falou do político. Tudo bem, porque nós somos seres políticos, sim, entendeu? E tudo que a gente faz, né, tem um viés político. Até quando a gente atravessa a rua, é um ato político, como dizia o Clodovil, né, entendeu? Mas o que eu não é que eu discorde, né? Mas é que você apresenta todas as versões, as visões, né? Ou você apresenta uma visão, né? Porque se você apresenta uma visão, não importa, você está tendo aí um ato ideológico. Agora, mesmo que se você é marxista, mas se você é marxista e você apresenta, mesmo sendo marxista, você apresenta as outras visões, visão anarquista, a visão liberal, ou não sei o que, aí você não está fazendo, como é que fala, sobrepondo a tua visão ideológica em cima dos outros. Você está dando opções, olha, existe essa visão, existe essa visão, existe essa visão. Deixa eu só terminar. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, como você acha que um processo doutrinatório pode ocorrer quando você, muitas das vezes, você tem apenas um tempo? Como é que você pode acreditar num processo doutrinatório? E aí, assim, Elaine, eu estou excluindo completamente a sua vivência como Pedro II, porque o Pedro II, ele é uma exceção que foge à regra do ensino público. Você entende isso, né, Elaine? Entendo. E isso independente de ser história, sociologia, independente de tudo. Pedro II, ele é uma exceção que foge à regra. Pedro II, CAPES da UFRJ, CAPES da UERJ, são exceções, não correspondem à realidade que mais de 90% da população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, vivencia. Sim. A maior parte dessa galera que vivencia esses 90%, e aí quando a gente faz uma análise social, as exceções
elas são necessariamente jogadas a escanteio, a gente tenta pegar aquilo que maximiza, né, aquilo que ocorre no geral, a gente observa o seguinte: como é que você tem um processo doutrinatório se você não consegue fazer nem mesmo que aquela droga daquele aluno saiba o mínimo possível? Eu tenho uma aula específica. Essa é outra coisa. Isso aí é uma. Você está falando que tá certo, mas é uma outra coisa. Uma aula específica, porque isso faz parte do currículo mínimo, pensamentos ideológicos do século XIX. Nesse, eu tenho que falar sobre todos, entre eles o marxismo, é óbvio, que é uma das muitas variantes. É óbvio que eu tenho que falar dele. Mas, cara, sinceramente, eu não tenho tempo. Quando chega no terceiro ano, eu não tenho tempo para poder ficar falando sobre Mao Tse Tung. Eu não consigo trabalhar tudo que se tem de Cuba, tudo que se tem de Mao Tse Tung, tudo que se tem de Stalin, tudo que se tem de não sei o quê. Simplesmente não há tempo, não há tempo hábil para isso. Porque a gente, literalmente, no ensino médio, há muitos momentos em que você corre com a matéria. Então, assim, a gente dá indicações, aponta situações, mas fazer um aprofundamento para explicar o que era a existência dos gulags, ou então pegar e fazer um aprofundamento sobre o que foi a situação da posição cultural do Mao Tse Tung, cara, assim, eu cito, mas não há tempo hábil. E aí, esse é o ponto que eu quero dizer. Se realmente, durante todos esses anos, houve, pela parte do ensino, especialmente do ensino de ciências humanas, um processo doutrinatório, né, no sentido de que houve, como o Felipe falou, uma alimentação do conteúdo, uma massificação e um processo de inculcamento de uma mesma informação para que ela pudesse ser reproduzida ao caso sem pensar, porque doutrinação é isso. Você elimina aquilo que o pessoal não precisa saber, você pega uma determinada mesma informação, repete ela N vezes em cima da cabeça da pessoa, chamado que o pessoal em inglês chama de drill, né? Drillar a cabeça do infeliz até cansar, e aí ele vai reproduzir isso ad eterno sem pensar. Se isso foi o posicionamento desse ensino de história, sociologia e filosofia nesses últimos anos, desculpa, nós falhamos ridiculamente, porque nós temos aí um dos maiores deputados do estado do Rio de Janeiro com um pensamento de extrema direita que aplaude o torturador dizendo mil maravilhas sobre ele. Então, assim, é óbvio que nós não conseguimos manter uma neutralidade, é impossível. Assim, o judiciário mostra claramente isso no momento atual do Brasil. É impossível você tentar buscar uma neutralidade. A imprensa busca isso, mas a imprensa aqui no Brasil, lá fora, as imprensas são todas coloridas. Eu quero ler um jornalzinho aqui marxista, vou ler aqui um jornalzinho anarquista, vou ler um jornalzinho neoliberal, vou ler aqui um jornalzinho de sangue que é tipo, pra ler e rir na cara de todo mundo que é só mentira. Então, assim, você compra jornal pela cor que ele tem. Aqui no Brasil é que inventou-se a moda de dizer que não, existe uma neutralidade jornalística. Existe uma neutralidade. Não, isso já caiu. Isso era coisa de antigamente. Não, falando de posicionamento. Neutralidade. Hoje já existe um posicionamento. Falou. A escola é multifacetada, entendeu? Eu chego lá, dou meu posicionamento, a professora ali do lado pode simplesmente pegar e dar outro. E dentro desse ambiente democrático, ainda democrático, que é uma escola, essa pluralidade de falas leva o aluno a poder escolher o que ele quer. No momento em que você elimina, de alguma forma, a gente não vai dar Marx, a gente não vai dar mais ideologia de gênero, porque ideologia de gênero destrói a família. Que é uma coisa que está sendo pensada com a escola sem partido. Quando você faz isso, na verdade, essa é a doutrinação.
esse é o momento em que você elimina uma parte do conteúdo em prol de um determinado discurso, sabe? E aí essa essa pluralidade dentro da escola é que torna o ambiente escolar rico, torna o ambiente escolar permitido a conversar sobre elementos diversos. E é uma das coisas que eu mais gosto no ambiente universitário, é exatamente isso. Que isso é criado dentro do ambiente universitário. Você sabe do que eu estou falando, né, Elane? Uhum. Sim. Assim, é colocado num outro patamar e que permite você conversar e construir coisas a partir disso. E eu acho que fica muito pobre quando você retira essa diferença. Fica sosso a brincadeira. Sei, mas isso o cara ter posicionamento político é uma coisa. Eu tô falando da parte. A gente tá tentando dizer o seguinte, na parte da aula em si. Entendeu? Como eu te falei, tu vai falar Marx, mas não vai falar só de Marx, vai falar, né, de quem era o contraponto de Marx. Você vai falar de David Ricardo, vai falar sobre Adam Smith. Eu tô falando Marx, mas pode ser outro, né? Eu tô falando Marx, mas pode ser qualquer outro. Vou dizer, na pedagogia, né, do Ken e Marx, entendeu? O Max Weber, entendeu? Tinha visões da você tem que ensinar os três. Exato. Entendeu? Não pode ficar só no Marx. É isso que eu tô falando. Se você ficar no Marx só, entendeu? Aí você, pra mim, o que eu costumo dizer é o seguinte: eu fui ensinada, vamos dizer assim, coisas ruins de determinado lado da história foram suprimidas do currículo, eu simplesmente não estudei, nunca vi, certo? Outras coisas foram muito reforçadas, algumas que eu acho que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, botar Hitler era um grande vilão, mas Hitler ser de direita, quando ele botava o Estado para controlar tudo, como assim? Sabe? Então, assim. Hitler é de direita. Não vamos entrar nesse mérito. O Estado não tem nada a ver com a direita e esquerda. Existe o controle do Estado tanto da direita quanto da esquerda. Vamos lá. Mas... Agora, deixa eu me intrometer. Tem a Hannah Arendt, Hannah Arendt, acho que esse é o nome dela, do livro dela, depois eu lembro. Não, mas o que ela tá falando é porque existe um mito sobre isso mesmo. Sim. Entendeu? Por você ter o controle, ser totalitário no Estado, ele ser sempre de direita, né? Entendeu? Ou não, sempre ser de esquerda, né? Porque é o Estado absoluto. E realmente ele era, assim como o do Stalin era o Estado absoluto, mas não, a visão dele era toda de direita. Entendeu? Era uma extrema direita. Ele era anticomunista. Como o outro. Ele era anticomunista. Exatamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você pinta e reforça a visão do grande vilão do mundo como sendo esse cara, e você deixa de apresentar os vilões do outro lado, será que isso não é um posicionamento? E eu não digo um posicionamento do professor, não. No currículo escolar. Você fala, você tem que ter um espaço para apresentar ao aluno o que está ali. Mas será que o que está ali já não é tendencioso nesse sentido? Lani, nós temos 10 mil anos de história. Assim, eu vou excluir a parte da idade da pedra, porque é pré-histórica. Paleolítico. Obrigado. Vou colocar aí, a gente tem aí uns 5 mil, 6 mil anos de história, contando das primeiras gerações, dos egípcios, né? Sim, não dá para ver tudo, é isso que você quer dizer. Eu tô querendo dizer exatamente isso, você não consegue. A prática da sala de aula é uma prática que impede você de conseguir Eu sei, meu anjo. Olha só, não dá para ver tudo. Mas quem escolhe e como se escolhe qual parte vai ser vista? E de que forma essa parte que deixa de ser vista não está relacionado a um posicionamento ideológico de determinada classe? Assim, não apenas, aí por isso que não tem neutralidade, mas não apenas isso, tem questão de fonte também. É muito. Exatamente. Assim, se uma coisa se uma coisa serve, se tem várias visões, o que não pode ser feito jamais é não ter assim cuidado com as fontes e com o método. Então tudo que vai ser levado, por mais
Aí que tá, não é só discurso, não pode ser só discurso, sabe? E aí é um problema, por isso tem uma ciência e história. Porque você vai pegar a fonte, vai analisar através de um método científico e vai demonstrar. Então, depois disso... E que pode mudar mais tarde a visão de novos fatos que podem aparecer. Até hoje, vou dar um exemplo muito claro, quem é do Rio de Janeiro vai saber, que é a revolta da vacina. Eu não sei como é que estão ensinando isso ainda, mas mostrava de um jeito muito torto o negócio. E se você fosse parar para aprofundar, você ia ver várias nuances políticas naquilo. O povo deportado para o Acre, sabe? Isso não fala também. E aí quando você vai colocar isso tudo... É complicado pelas razões que o Leandro falou, mas tem uma base na escolha, mas aí você vai ter que aprofundar um pouco mais. E aí, às vezes, os alunos não estão preparados muito para aprofundar, mas tem que ser dado a eles a oportunidade. Muitas vezes não na escola, porque a escola tem vários limites. Por isso que você aborda... O cara não vai sair o doutor em história da escola. Tem elementos, mesmo simples, que você não pode simplesmente caricaturizar. E você tem que demonstrar... Então, ninguém vai colocar na balança um troço com fontes controversas pra cacete. Vai ser um serviço. Então tem muita coisa aí. Até mesmo porque o aluno ele não vai conseguir compreender. Não, mas se você botar conceitos muito difíceis, o cara não tá... Não vai entender. Ele não tem maturidade. Só a Segunda Guerra Mundial, dá pra fazer um curso de 6 meses, 1 ano. Sim, eu gosto de estudar a Segunda Guerra Mundial, todo ano eu descubro mais alguma coisa. Exatamente, eu acho assim, vocês não têm como explicar tudo, é preciso dar uma palhinha de cada coisa, mas o que eu tenho visto, assim, não só da minha experiência pessoal, mas coletadas por aí, de outras opiniões, é que essa palhinha de cada coisa, ela normalmente se prende muito a determinados... períodos, personagens, situações, ideias, principalmente ideias, e passam completamente batido em outras. E são sempre as mesmas, o foco é sempre nas mesmas coisas, entendeu? Então eu começo a falar assim, poxa, mas por que escolheram exatamente o assunto A, o assunto B e o assunto C, enquanto D, E, F nem se olha? Então, sim, eu acredito que exista algum tipo de doutrinação, falha ou não, e se falha, graças a Deus, porque eu acho que a escola não é um ambiente para haver doutrinação, certo? Que bom, né? Que eu vejo alguns professores tentando, embora tenham uma visão própria, pessoal, que eles saibam separar no ambiente de trabalho e tentar apresentar com alguma neutralidade, dentro do possível. Alguns ainda conseguem isso. Deixa eu só te contar. Alguma. Se você for numa escola católica, alguma doutrinação você vai ter que ter, porque você tá... Sim, exatamente, mas olha só. Aí o público escolheu uma escola católica. Numa escola pública, isso não deveria acontecer. Certo? Eu acho que a escola pública ela devia ser livre tanto de doutrinas religiosas, ela tem que ser completamente laica. Se entrar doutrina religiosa é para entrar todas. Tudo. E aí vai ser difícil. Porque o laico é isso. Exatamente. Vai ser difícil você abordar todas elas. Ela é ateu. Exatamente. Não é por ela ser laico que ela é ateu. Na verdade, o laico é para ter. Exatamente. Ou tem espaço para tudo, ou não tem espaço para nenhuma, mas se respeita a todas e pronto. Beleza. Pois bem, pessoal, com isso nós encerramos nosso terceiro OlharCast, que teve como tema educação. E nós pudemos constatar algumas coisas, mas o tema é tão amplo, é tão complicado, nós podemos fazer até outros podcasts, e essa seria só uma parte desse tema educação. Nós constatamos algumas coisas, por exemplo, que existe talvez uma falta de consciência de classe dos professores, explicada pelo que o Leandro falou, que é uma classe que tem formações muito distintas. Como tem formações distintas, também tem interesses distintos. Mas ainda assim existem lideranças que brigam e reivindicam melhoras não só na sua própria condição, mas também na educação em geral, né, contribuindo assim para a sociedade. A profissão de professor precisa ser valorizada, porque é eles que estão na linha de frente da educação. E é eles que têm mais condições do que qualquer um até de
para sugerir melhoras. Explicando também que aqui no OlharCast nós temos curadorias. Essa curadoria foi do Felipe Gouveia, que junto com Hélio Sampaio, que participa também do nosso site, sugeriu esse tema tão complexo. Felipe, você quer dizer alguma coisa? Olha, eu achei muito bom, apesar de que é um assunto tão complexo e que a gente só começou ele, só vamos abordar ele, vamos falar de educação. Então a gente começou a caminhar nesse debate, porque depois possivelmente vai voltar, né? Mas a gente tem esse primeiro para começar a falar sobre ele, né? Ver algumas ideias, como é que são. Possivelmente mais para frente a gente vai ter debates mais específicos, né? Porque assim a gente pode aprofundar mais. Porque quando a gente fala de uma coisa mais abrangente, a gente tem que abordar muita coisa e não dá para aprofundar, é normal, é natural. Então fica aí o convite para a galera para ouvir os próximos, não só sobre educação, claro, mas também para sugerir alguns debates mais aprofundados sobre educação. E aí a gente pode entrar nesses termos. Mas mesmo assim esse primeiro foi importante, mesmo abrangente. É muito importante a gente ter uma visão geral antes da gente ir para aprofundar melhor, porque aí quando a gente pode aprofundar